Inflação da guerra e Covid na China podem levar o mundo à recessão? Esse é o tema do vídeo de hoje e uma coisa eu já posso adiantar. Essa alta de preços de energia e alimentos após a invasão da Rússia na Ucrânia, ela deve continuar e além disso o freio na economia chinesa por conta dos novos lockdowns pode derrubar ainda mais o crescimento global e realmente criar uma situação de recessão mundial. Fala pessoal, aqui quem fala é o professor William e antes de mais nada vamos nos situar então qual a real situação da inflação mundial no pós-guerra da Ucrânia e pós-pandemia da Covid-19. Quando se trata do Brasil, a inflação acumulada dos últimos 12 meses chegou na casa dos 11,30% e puxado principalmente pelo aumento no preço dos combustíveis, que acaba impactando diretamente o setor de transportes, custos de frete, logística e no setor de alimentação e bebidas de maneira geral. O aumento do preço de combustíveis, ele tende a ser repassado para a maioria dos setores da economia, o que contribui para um aumento generalizado dos preços. Só para você ter uma ideia, o preço do petróleo Brent, que é aquele petróleo cru, ele chegou na casa dos $106, que é uma cotação pouco abaixo daquela que foi vista durante a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos. É uma cotação bem elevada e que reflete a restrição de oferta que existe no mercado internacional atualmente. Ou seja, tem pouco barril de petróleo disponível e muita demanda. E aí, quando a gente fala de Estados Unidos, nós temos uma inflação subindo consistentemente, está sendo puxada principalmente pelo setor de energia e atingindo o patamar de 8,5% no acumulado dos últimos 12 meses, maior patamar desde 1981, e essa taxa de juros lá dos Estados Unidos ela ainda está extremamente baixa, o que prejudica ainda mais o controle dessa alta inflacionária. Só para você entender melhor, juros altos, eles encarecem o custo do crédito, que por sua vez prejudica os investimentos, aumenta o desemprego, reduz o consumo agregado e que tem o objetivo final de retirar liquidez da economia. Vamos tentar imaginar a seguinte situação. Se você tem um aumento na taxa básica de juros da economia, consequentemente as pessoas na hora que forem buscar crédito, seja crédito para consumir bens de baixo ou alto valor agregado, por exemplo, um carro, uma casa, um imóvel de maneira geral, a pessoa ela vai pensar 2, 3 vezes, porque ela vai falar, poxa, o custo do crédito está muito caro. Consequentemente, essa pessoa ela não vai consumir aquele produto que ela queria consumir. Isso vai criar uma expectativa de lucro negativa no empresário, que é quem realiza os grandes investimentos. E aí, consequentemente, esse empresário, por ele ter uma expectativa de lucro reduzida, ele vai pensar o quê? Poxa, vou contratar menos mão de obra. E aí, por conta disso, você acaba tendo também um impacto no mercado de trabalho. Então aumenta o desemprego daquela economia e aí por sua vez isso também acaba reduzindo o crescimento de maneira geral, diga-se de passagem aí o PIB. Só para relembrar, o PIB ele é formado por consumo mais investimentos, mais gasto do governo, mais saldo líquido da balança comercial. Então você vê que tem duas variáveis aqui dentro que eu comentei para vocês que é prejudicada quando o aumento dos juros ocorre, que seria a variável consumo e a variável investimento. Então se essas duas são impactadas, automaticamente o PIB ele tende a retrair. Isso acaba fazendo a economia ficar desaquecida de maneira geral. Então, voltando aqui para a nossa análise, cabe lembrar ainda que a Rússia e a Ucrânia elas não são economias extremamente fortes, mas elas são importantes para o mundo pela exportação de fertilizantes, grãos e também do próprio petróleo e o gás natural. Então, como commodities são produtos globais, os maiores custos com esses produtos estão forçando os bancos centrais do mundo todo a atuarem de forma restritiva, ou seja, realmente querendo retirar liquidez da economia. Então, dito tudo isso, temos ainda a questão dos surtos de Covid na China, que levou recentemente a vários lockdowns frequentes na segunda maior economia do planeta. Isso pode frear ainda mais o consumo global, trazendo queda nos investimentos e no crescimento do PIB. Então, o que seria uma recessão global? Uma recessão ela ocorre após 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo, que na verdade recebe o nome de recessão técnica. Isso pode vir a ocorrer já em 2023, caso o conflito no leste europeu e os choques causados por ele nas cadeias produtivas globais não apresentem uma melhora no curto prazo. E aí você soma tudo isso ao fato da retirada de estímulos da maior parte dos bancos centrais ao redor do mundo,
que acabaram mostrando aí uma maior disposição em apertar a política monetária para controlar a inflação. Então você soma tudo isso com essa questão da restrição dos bancos centrais, com certeza isso pode levar sim a um cenário de recessão econômica mundial. E se você olhar de maneira histórica, esse tipo de cenário ele levou a quadros recessivos, que se traduz em aumento do desemprego, atividade econômica mais fraca, e ainda tem um outro ponto muito importante que eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar. Esse ponto ele corrobora também com essa possível recessão. Ele é o fato da curva de juros de rendimento da nota do Tesouro Americano de 2 anos ter superado a nota de 10 anos, o que significa que houve uma inversão da curva de juros. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, talvez não entenda 100%, Mas essa é uma situação na qual um título de curto prazo ele apresenta maior risco e, portanto, mais rendimento do que um título de longo prazo, que em tese deveria estar remunerando mais por conta do maior risco inerente ao maior prazo. A gente sabe que quando vai realizar qualquer tipo de investimento, se você procura um título de prazo mais longo, que vai vencer daqui 10, 15, 20 anos, consequentemente você vai exigir um retorno maior, porque você não sabe o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Agora, se você compra um título com vencimento para daqui 1, 2 anos, a chance de você conseguir prever alguma coisa para aquela economia, não vai ter nenhuma ditadura, não vai mais ter guerra, não deve ter outra pandemia, é muito mais fácil do que você prever alguma coisa para daqui 20 anos. Então, consequentemente, um título de curto prazo, ele tem menos risco do que um título de longo prazo. Só que isso não está acontecendo atualmente lá nos Estados Unidos. A galera está pagando mais por um título de curto prazo do que um título de longo. Então isso daí é a famosa inversão da curva de juros. E aí mostra que os investidores eles estão o quê? Receosos com o curto prazo, acreditando realmente que essa recessão ela pode sim chegar. Isso se traduz também aí em uma preocupação que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, suba os juros de forma mais intensa do que o necessário. E isso pode ocorrer sim, porque a inflação dos Estados Unidos está alta e até agora eles não subiram a taxa de juros, já tem expectativa para subir na próxima reunião, mas até agora não subiram, não fizeram praticamente nada. Simplesmente eles retiraram o quantitative easing, aquela compra de títulos privados para você aumentar a liquidez da economia. Eles tiraram esses benefícios, mas taxas de juros ainda não subiram. E aí muitos analistas do mercado estão acreditando que vai subir e quando subir talvez venha uma tacada muito forte, suba mais do que o esperado, para tentar controlar os efeitos da inflação que já deveria estar ocorrendo desde antes, Então isso daí pode sim obrigar inclusive o Brasil a aumentar ainda mais a taxa de juros interna. E aí nós podemos nos perguntar, nós viveremos então um cenário de estagflação? O que é a estagflação? Ela é uma situação simultânea de estagnação econômica, ou seja, recessão, e altas taxas de inflação. Ela é com certeza uma situação atípica do funcionamento regular da economia, pois o baixo nível de atividade econômica ele costuma vir acompanhado de uma queda na inflação, justamente por conta da diminuição da demanda agregada. Então, quando o PIB, por exemplo, de uma economia ele está baixo, geralmente ele vem acompanhado de uma queda dos preços, porque ninguém está consumindo. Então, a pessoa que está ofertando aquele produto, o empresário que está fazendo aquela oferta, ele vai ter que baixar o preço para atingir aquela parcela da população que está sem renda, que está com consumo baixo. Só que nesse cenário em que a gente vive, você está vendo uma demanda reprimida, você praticamente não tem consumo, deve ter uma recessão, como eu estou comentando ao decorrer desse vídeo, só que ao mesmo tempo uma inflação alta. E aí cabe a análise. Essa inflação, então, ela é uma inflação de demanda ou ela é uma inflação de oferta? Essa é uma inflação de oferta, A gente vê que o aumento dos preços, eles vêm justamente por conta de restrições de oferta ao redor do globo. Você vê aí redução na oferta de combustíveis, redução na oferta de fertilizantes, de gás natural, coisas relacionadas também lá à guerra, redução por parte também do consumo chinês, mas isso aí seria mais na parte da demanda mesmo. Só que a grande parte dos efeitos da inflação vem da restrição de oferta. E muito difícil você controlar uma restrição de oferta somente aumentando a taxa de juros. Geralmente aumentar a taxa de juros controla a inflação de demanda. Só que claro que isso vai ocorrer porque, como eu disse, parte dessa inflação tem sim de demanda, apesar de ser pouca, e a maior parte sendo de oferta, então você faz o quê? Busca aumentar a oferta de produtos no mercado mundial,
coisa que a gente espera que se resolva ao decorrer do tempo, com essa guerra diminuindo a intensidade dela também. E aí agora uma pergunta, né? Como que fica o Brasil nessa situação? A possibilidade de um quadro recessivo nas economias desenvolvidas, ela também traria os efeitos negativos para países emergentes como o Brasil. Então, dependendo de quanto for a desaceleração econômica dos Estados Unidos, provocada por esse aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve, o apetite do risco dos investidores globais eles podem diminuir e aí você leva a uma fuga de capital das economias emergentes, ou seja, do Brasil, para economias que são consideradas portos seguros para o capital, tal como o próprio Estados Unidos. O real, ele ainda hoje, ele tem forte apreciação, ou seja, valorização, justamente por conta do patamar elevado dos preços das commodities e também por conta da entrada de fluxo de capital estrangeiro e, claro, do diferencial de juros praticados no mercado interno e no mercado externo. Só que essa situação ela pode acabar mudando aí, né, caso o aperto monetário lá nos Estados Unidos ele seja maior do que o esperado e reduza a diferença entre essas taxas. E aí você reduzindo essa diferença, consequentemente, a nossa moeda ela pode voltar a desvalorizar e prejudicar o combate à inflação doméstica. Isso porque uma moeda desvalorizada ela favorece a exportação. Consequentemente, quando você exporta, tem uma entrada de fluxo de capital estrangeiro, ou seja, dólares, e isso daí acaba prejudicando o combate da inflação. Agora, quando você tem uma moeda valorizada e você manda a sua demanda para o resto do mundo, automaticamente você está exportando a sua inflação para o resto do mundo. Esse é o cenário que você combate a inflação com taxa de câmbio. Não somente com aumento de taxa de juros, mas também você importando produtos mais do que exportando, você acaba mandando o excesso de liquidez que você tem na sua economia lá para o mercado externo. Isso daí também é um cenário que pode ajudar o Brasil no curto prazo a se recuperar da inflação, só que se houver um aumento na taxa de juros bastante lá nos Estados Unidos a ponto de realmente ocorrer essa fuga de capital e a gente precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para tentar conter essa fuga, aí sim pode trazer mais desvalorização para a nossa moeda e prejudicar ainda mais o combate da inflação. Só que isso aí é claro, né? É um cenário que nós só vamos descobrir na prática, né? Aguardando aí as cenas dos próximos capítulos. Então a resposta é sim, é possível que devemos entrar em uma recessão global em 2023 se não houver melhora de nenhum desses cenários. Então, para finalizar esse vídeo, comenta aí o que você acha que deve acontecer. Você acha que nós teremos uma recessão mundial? Será que isso é paranoia? Comenta aí o que você acha. Aproveita para deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal para nunca perder um conteúdo novo e sempre estar atento aqui às novidades, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima.